Bem-vindos ao canal Arquivos Sobrenaturais, onde desenterramos lendas urbanas reais que o tempo tentou sepultar debaixo de camadas de poeira, medo e esquecimento coletivo. Eu sou o seu narrador, especialista em histórias que sussurram do além, e hoje vamos mergulhar em um dos casos mais gelados e visuais do folclore brasileiro. Estamos em 1948, no coração da Serra Catarinense, na cidade de Lages, Santa Catarina, um lugar onde o inverno corta como lâmina e as neves antigas guardam segredos que nem o fogo da lareira consegue derreter. O título do dossiê: A Criança do Caixão Branco. Imagine isso, fotos de velórios infantis, tiradas com câmeras antigas de fole e placas de vidro, revelando algo impossível. Em todas as imagens, no fundo da cena, uma menina de uns 7 anos aparece sorrindo, sempre vestida de branco imaculado, como um anjinho fora de lugar. Cabelos pretos cacheados, olhos fundos que parecem perfurar a lente. Ela nunca foi convidada, nunca foi vista pelos presentes. E o pior de tudo, fotógrafos que revelaram essas chapas começaram a morrer ou a enlouquecer. Suicídios, desaparecimentos, infartos súbitos. Esta não é uma lenda de boatos orais. Há provas fotográficas, depoimentos em arquivos policiais e até análises modernas que confirmam: algo estava lá. Prepare o fone de ouvido, apague as luzes e ajuste o volume para ouvir os detalhes que vão arrepiar sua espinha. Vamos começar pelo princípio, reconstruindo Lages de 1948, como se estivéssemos lá, com o cheiro de pinheiro queimando e o vento uivando nas chaminés. Para entender o terror, precisamos voltar ao contexto histórico de Lages nos anos pós-guerra. Santa Catarina ainda se recuperava da Segunda Guerra Mundial. Imigrantes italianos e alemães lotavam o Planalto, construindo fazendas de gado e plantações de maçã. Lages era o centro comercial da região, conhecida como a capital do gado, mas também como um lugar de invernos brutais. Temperaturas abaixo de 0 por semanas, geadas que matavam colheitas inteiras e rios como o Caveiras que congelavam nas margens. A mortalidade infantil era uma sombra constante. Sem vacinas modernas, sem antibióticos acessíveis, doenças como sarampo, coqueluche, difteria e pneumonia levavam crianças aos montes. Em 1948, o cartório de Lages registrou mais de 120 óbitos infantis só na cidade e arredores. Números frios que escondem lágrimas quentes. Famílias perdiam não uma, mas 2 ou 3 crianças em uma mesma estação. E o luto se tornava parte do ar que se respirava, misturado ao cheiro de lenha úmida e café torrado nas cozinhas apertadas. Os velórios seguiam um ritual rígido, quase sagrado. Nada de crematório ou cemitério distante, o caixão era colocado na sala de visitas da casa familiar. Para crianças, sempre caixão branco. Simbolizava pureza, inocência, a alma voltando ao céu como um anjinho. Flores de papel crepom feitas à mão pelas mulheres da vizinhança, coroas de sempre vivas colhidas nas encostas geladas da serra, velas de sebo tremulando em castiçais de latão que projetavam sombras dançantes nas paredes de taipa. A família vestia luto rigoroso. Preto para adultos, branco para irmãos próximos que ainda carregavam a inocência. Parentes vinham de fazendas distantes, a cavalo ou em carroças rangentes, que deixavam sulcos na lama congelada para rezar o terço a noite toda, vozes entrecortadas por soluços e o crepitar do fogo na lareira. E crucial para nossa história, contratavam um fotógrafo profissional. Por quê? Porque na era pré-digital, uma única foto era o legado eterno. Registrar o anjinho antes de voar para Deus, diziam as avós com olhos marejados, enquanto limpavam o rostinho pálido com lenços bordados. Câmeras de fole pesadas, tripés de madeira que precisavam ser nivelados no chão irregular,
flash de magnésio que explodia como trovão em miniatura e placas de vidro que capturavam não só rostos, mas almas, segundo a crença popular que corria entre os mais velhos. O primeiro caso documentado explode em março de 1948, quando o inverno ainda mordia com dentes afiados. A vítima, Joãozinho Becker, 4 anos, filho de um comerciante de secos e molhados que tinha uma lojinha na Praça Central. Morreu de pneumonia complicada, após dias de tosse que soava como latidos de cachorro rouco, febre que queimava a pele como brasa. Os pais tentaram tudo: emplastros de mostarda no peito, chás de guaco colhido nas matas, orações ao Santo Antônio que ficava no oratório da casa. Mas a criança definhou, o corpinho magro se contorcendo na cama de ferro até o último suspiro. O velório foi na casa da família, na rua Caetano Vieira de Melo. Uma construção sólida de pinho araucária, com piso que rangia sob os pés dos enlutados e janelas embaçadas pela respiração coletiva. Cerca de 30 pessoas lotavam o espaço. Pais devastados, a mãe desmaiando repetidas vezes sobre o caixão, avós murmurando orações em dialeto alemão misturado ao português serrano, tios bebendo cachaça para afogar a dor e contando histórias do menino correndo atrás de galinhas no quintal. O fotógrafo, Alfredo Schneider, 52 anos, imigrante alemão que chegara a Lages em 1920, fugindo da hiperinflação na Europa. Homem meticuloso, com bigode grisalho bem aparado e óculos de aro redondo que escorregavam no nariz suado, trabalhava em um estúdio improvisado no sótão de sua casa, onde o cheiro de produtos químicos se misturava ao de pão assado pela esposa. Usava uma Graflex antiga, herdada do pai, com placas de vidro ortocromáticas sensíveis à luz azulada das velas que iluminavam o velório. Tirou 2 poses, uma de corpo inteiro, capturando o caixão branco forrado de cetim barato, e Joãozinho vestido de marinheiro com gola azul, como se fosse para uma viagem eterna. Outra close no rostinho pálido, olhos fechados com algodão úmido. Fiquem quietos, o flash vai brilhar como o sol da serra, avisou com sotaque carregado. O magnésio explodiu, iluminando a sala como um relâmpago indoor, deixando todos piscando e com o cheiro de pólvora no ar. Ninguém notou nada estranho na hora, só o choro abafado e o vento batendo nas vidraças. Mas a revelação... a revelação mudou tudo e plantou a semente do pavor. No quarto escuro, um porão úmido acessado por uma escada rangente, com bandejas de hipossulfito borbulhando, luz vermelha de uma lanterna segura filtrando o ambiente como sangue diluído, cheiro acre de químicos que irritava as narinas. Alfredo mergulhou a placa na solução com mãos firmes de anos de prática. Aos poucos, a imagem emergiu como um fantasma da névoa química, detalhes ganhando vida no negativo. Caixão branco nítido no centro, família em pose solene com expressões de dor eterna. Mas no fundo, atrás das cortinas de renda poída que separavam a sala da cozinha, onde o café era servido aos visitantes, uma silhueta infantil se materializou. Uma menina de aproximadamente 7 anos, vestido branco longo até os joelhos, com mangas bufantes da era vitoriana, cabelos pretos cacheados caindo nos ombros como cascata de ébano. Ela estava de pé, mãos cruzadas à frente do corpo, em uma pose quase formal e sorrindo. Não um sorriso tímido de criança envergonhada, um sorriso largo, dentes perfeitos e brancos demais para a época de escassez. Olhos fixos diretamente na lente, como se soubesse que estava sendo capturada para sempre e aproveitasse o momento. Alfredo piscou incrédulo, esfregou os olhos cansados. Achou que era defeito na placa ou contaminação por poeira serrana. Limpou com cuidado, mergulhou de novo na solução fixadora. Mesma coisa, inegável. Chamou a esposa Olga do andar de cima. "Olga, vem ver isso rápido."
Quem é essa guria no velório dos Becker? A família Becker, consultada no dia seguinte com as provas impressas em papel mate, negou veementemente qualquer conhecimento. Nenhuma criança entrou na casa além dos nossos netos, e eles estavam chorando no quarto ao lado. Portas trancadas por causa do frio que entra pelas frestas, e o cão latiu a noite toda para intrusos. Primo distante de Florianópolis, vizinho curioso espiando pela janela, nada se encaixava. Registros de entrada na cidade não mencionavam crianças viajantes, e a menina era idêntica em detalhes que ninguém poderia forjar. Alfredo guardou a foto em um envelope pardo. Marcou com caneta tinteiro: Anomalia Velório Becker, março 1948. Mas o sono dele acabou ali. Evaporou como a geada ao sol fraco. Sonhos recorrentes com risadinhas ecoando no escuro do porão. Sensação de mãos frias e pequenas tocando seu pescoço enquanto revelava outras chapas inofensivas de casamentos ou batizados. Ele começou a evitar o estúdio à noite, acendendo velas bentas ao lado das bandejas químicas, murmurando preces em alemão para afastar o que quer que fosse. 2 meses se passam, o inverno apertando com força implacável, neve fina cobrindo as ruas como um sudário branco. Maio de 1948 traz o próximo capítulo sombrio. Próximo velório: Maria Clara dos Santos, 3 anos, filha de um lavrador pobre da periferia. Afogada no rio Caveiras durante uma enchente repentina que transformou o leito calmo em um monstro rugiente. A menina brincava na margem lamacenta, coletando pedrinhas coloridas. Escorregou, a correnteza levou o corpinho frágil como uma folha ao vento. Corpo encontrado 2 dias depois downstream, inchado pelas águas geladas, roído por peixes e caranguejos, rosto irreconhecível, mas identificado pela roupinha rasgada. Velório na humilde casa de taipa e palha, caixão branco menor doado pela igreja, flores silvestres colhidas nas encostas apesar do frio. Mesma rotina angustiante, terço rezado em círculo, cânticos fúnebres em vozes trêmulas, fotógrafo chamado para eternizar o anjo antes do sepultamento no cemitério municipal. Alfredo, apesar do medo crescente que o consumia como febre, aceitou o trabalho. Precisava do dinheiro para sustentar Olga e os 2 filhos adolescentes, que notavam o pai cada vez mais distante. Tirou 3 poses dessa vez, variando ângulos para capturar a essência da pureza, como justificava a si mesmo. Flash explodindo 1, 2, 3 vezes, iluminando rostos marcados pelo luto e pelo trabalho árduo na roça. Na revelação solitária no porão, o horror se repete, mas evolui para algo mais invasivo. Primeira foto. A menina no fundo extremo, perto da porta dos fundos que dava para o quintal congelado. Sorriso sutil, como se apenas observasse. Segunda, mais perto, encostada na parede ao lado de um crucifixo de madeira entalhada à mão. Sorriso mais aberto, revelando uma fileira de dentes que pareciam brilhar na imagem. Terceira, ela está ao lado do caixão, mão pequena quase tocando a tampa branca, olhos negros brilhando como ônix polido sob a luz química, o vestido imaculado contrastando com o cetim amassado. A família, ao ver as provas impressas em uma visita tensa ao estúdio, entrou em pânico coletivo. A mãe gritou, benzendo-se repetidas vezes: "Isso é coisa do demo! Queime tudo antes que ela leve mais uma!" Mas Alfredo recusou, obcecado agora. Guardou as chapas em uma caixa de metal trancada com chave enferrujada, rotulada com letras trêmulas. A partir daí, Alfredo mudou visceralmente. Parou de comer as refeições quentes que Olga preparava. Emagreceu como se uma doença o devorasse por dentro. Murmurava sozinho no estúdio. Ela sabe, ela sorri, porque sabe o que vem depois da morte, o que há além do flash. Bebia conhaque puro direto da garrafa, via sombras infantis dançando nas janelas embaçadas pela geada, ouvia passos leves no sótão quando a casa estava vazia.
3 dias após revelar as chapas de Maria Clara, foi encontrado enforcado no quarto escuro. Corda improvisada com tiras de filme negativo cortadas e enroladas no pescoço como uma forca macabra. No bolso do avental manchado de químicos, uma nota rabiscada com lápis trêmulo. A menina branca me chama para brincar. Ela diz que é hora de entrar no escuro eterno. Não revelem mais, ou ela virá para vocês. A polícia, comandada por um delegado cético chamado Major Ramos, que preferia explicações racionais em uma cidade de superstições, arquivou o caso como suicídio por depressão crônica, comum em fotógrafos que lidavam diariamente com a morte em sua forma mais crua. Mas a viúva Olga, em depoimento choroso na delegacia, jurou por todos os santos. Na noite anterior ao enforcamento, ouviu risos de criança vindos do porão, risadinhas alegres e inocentes que ecoavam como sinos de cristal misturadas ao gotejar das bandejas químicas. Ela desceu com uma lanterna, mas encontrou apenas Alfredo sentado no chão, olhando fixo para uma chapa em branco, sussurrando: "Ela está vindo." Sorria para a câmera. O estúdio de Alfredo fechou as portas, o equipamento leiloado para pagar dívidas, mas Lages, com sua teia de famílias interligadas e luto constante, precisava desesperadamente de fotos para preservar memórias. Entra em cena Oswaldo Mendes, 28 anos, aprendiz de Alfredo, que herdara não só o ofício, mas o porão amaldiçoado, alugara o espaço por preço baixo, ignorando os avisos sussurrados pelos vizinhos. Jovem ambicioso, com cabelos penteados para trás e uma Kodak Brownie mais moderna em mãos, filme em rolo 120 que prometia praticidade sem as placas frágeis. Julho de 1948, o auge do inverno com nevascas que isolavam a cidade por dias. Velório de Ana Lúcia Ferreira, 5 anos, filha de um fazendeiro de gado na Coxilha Rica. Mordida por jararaca no quintal enquanto colhia frutinhas silvestres, veneno subiu rápido pelas veias finas, convulsões que sacudiam o corpinho como marionete quebrada. Fim inevitável, apesar dos curandeiros chamados às pressas. Caixão branco, velório lotado de peões com chapéus na mão e familiares de olhos vermelhos, cheiro de terra úmida e incenso queimando. Oswaldo tirou 4 poses, flash de bulbo explodindo como fogos de artifício em miniatura, capturando expressões de dor que ele achava artísticas. Revelação no mesmo porão maldito, luz vermelha tremendo em sua mão nervosa. Primeira foto. Menina no canto esquerdo, sorriso inocente como uma espectadora curiosa. Segunda, mais central, mão estendida como se acariciasse o ar ao redor do caixão. Terceira, sentada na beira do caixão, pernas balançando no vazio, o vestido branco esvoaçante apesar da imobilidade da imagem. Quarta, o ápice do terror absoluto. Ela deitada dentro do caixão, ao lado do corpo de Ana Lúcia, abraçando-o como uma irmã gêmea perdida, sorrindo para a câmera com uma expressão de pura alegria infantil, olhos brilhando com uma malícia que não pertencia a uma criança. Oswaldo gritou tanto que vizinhos arrombaram a porta do porão, encontrando-o ajoelhado no chão químico, unhas arranhando as chapas. Ele queimou 3 delas no fogão à lenha da cozinha, cinzas voando como almas libertas. Mas a mãe dele, Dona Iracema, uma viúva devota que limpava a igreja matriz, salvou a 4ª. Escondeu na Bíblia familiar, entre as páginas do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Oswaldo enlouqueceu de vez nos dias seguintes. Falava com a menina nas fotos sobreviventes. Por que você me escolheu? O que quer de mim? Via-a em reflexos de poças congeladas nas ruas, ouvia sua voz chamando: "Vem brincar, Oswaldo. O caixão é grande o suficiente para 2. Desapareceu 1 semana depois, deixando uma carta rasgada na mesa. Vou encontrá-la na serra. Ela prometeu brincadeira eterna nas grutas onde o frio não dói mais. Corpo encontrado em uma gruta profunda na Coxilha Rica, congelado em posição fetal,
como se dormisse um sono eterno. Câmeras esmagadas ao lado, com lentes estilhaçadas, olhos arregalados, como se ainda vissem o sorriso eterno. Autópsia oficial. Hipotermia avançada, mas sem sinais de luta ou violência. Como se tivesse se deitado voluntariamente para abraçar o gelo, sussurrando convites para a menina branca. A lenda agora corria solta como vento serrano, espalhando-se por fazendas isoladas e conversas ao redor de fogueiras. Entre 1948 e 1952, pelo menos 12 velórios infantis confirmados em Lages, São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Correia Pinto tiveram a intrusa nas imagens, padrões repetidos como um ritual macabro. Sempre o mesmo, caixão branco simbolizando a pureza perdida, menina de branco invadindo o quadro, sorriso escalando de sutil a maníaco, como se ganhasse confiança a cada aparição. Fotógrafo número 3, Valdir Kuhn, 45 anos, católico devoto que carregava um rosário no bolso e borrifava água benta na câmera antes de cada sessão, rezando Ave-Marias para proteger a alma das máquinas. Velório de Pedro Henrique, 2 anos apenas, vítima de meningite que inchou o cérebro em horas, convulsões finais na cama da mãe. Revelação no porão agora evitado por todos. A menina refletida no próprio olho da lente, como se estivesse dentro da câmera, piscando de volta para Valdir. Ele infartou na hora, caiu sobre as bandejas químicas que se derramaram como sangue, coração parado em choque. Últimas palavras gorgolejantes. Ela piscou para mim, de dentro do vidro, sorrindo como se me convidasse. Outros casos se acumulam em pilhas de relatórios policiais amarelados. Em 1949, um fotógrafo amador, em um velório familiar privado. Menina aparece borrada na imagem, como se movendo no exato momento do clique longo, sorriso distorcido pelo movimento. Ele adoece imediatamente com febre inexplicável que nenhum médico diagnostica, delírios vívidos de brincadeiras de roda no cemitério à meia-noite, crianças fantasmagóricas girando ao redor de caixões brancos. Morre em 15 dias, corpo coberto de suor frio apesar do inverno. 1950, uma série aterrorizante de 3 velórios em sequência na mesma família. Gêmeos e um primo, vítimas de uma epidemia de coqueluche. Mesmo fotógrafo contratado por desespero, 3 suicídios tentados em semanas. Um bem-sucedido com veneno de rato misturado ao revelador químico. As fotos. Algumas destruídas em piras improvisadas no quintal, mas descrições detalhadas em atas da delegacia. Figura infantil não identificada, vestimenta branca imaculada, expressão facial alegre e incompatível com o ambiente lúgubre, olhos seguindo o observador mesmo em impressões estáticas. Vamos mergulhar mais fundo nas evidências, porque isso não é só lenda oral passada em rodas de chimarrão. Há provas tangíveis que resistem ao tempo. 2 fotos originais sobrevivem até hoje, guardadas como relíquias amaldiçoadas. Uma no Museu Histórico Tiago de Castro, em Lages, doada anonimamente em 1965 por uma descendente de Olga, trancada em uma gaveta com cadeado oxidado e aviso manuscrito: não abrir sem luvas e oração. Eu mesmo visitei o museu para este dossiê. Sob a luz fraca de uma sala climatizada, placa de vidro 1318 em mãos trêmulas do curador. Imagem nítida apesar das décadas. Menina no fundo, sombra projetada corretamente pela luz irregular das velas. Prova irrefutável de que não é dupla exposição acidental ou truque de laboratório. Análise forense realizada em 1998 por perito da Universidade Federal de Santa Catarina, usando microscopia eletrônica. Sem sinais de manipulação digital ou química posterior. A figura é contemporânea à cena principal, com granulação de emulsão idêntica. A segunda foto sumiu misteriosamente do arquivo da delegacia em 1973. Roubo noturno.
Ocultação deliberada por um oficial assustado? Rumores persistem de que um delegado a queimou em uma fogueira particular após relatar que a menina mexia os olhos na imagem estática quando observada por tempo demais. Teorias abundam como névoa na serra e vamos explorá-las uma a uma, dissecando com a frieza de um legista prós e contras para que você decida o que acreditar. Primeira, explicação racional, erro fotográfico ou intrusa real e viva. Placas de vidro antigas podiam capturar reflexos fantasmagóricos de janelas ou espelhos escondidos, ou talvez uma criança viva esgueirando-se nos velórios por curiosidade mórbida, comum em cidades pequenas, onde a morte era espetáculo comunitário. Contra isso, famílias juram portas e janelas trancadas contra o frio penetrante, cães de guarda lateando furiosamente a noite toda. E a menina é absolutamente idêntica em todas as aparições. Mesma roupa rara em era de racionamento, mesmo penteado cacheado, mesmo sorriso que evolui mas mantém a essência. Vestidos brancos integrais eram luxo para pobres, reservados para batizados, não para espiões noturnos. Segunda teoria, a mais popular entre os contadores de causos ao redor das lareiras. Fenômeno paranormal. O espírito de uma criança específica. Registros paroquiais empoeirados de 1892 revelam uma menina órfã, batizada apenas como Elisa, sem sobrenome, morta aos 7 anos exatos durante a construção da estrada de ferro Dona Teresa Cristina, que ligava a serra ao litoral. Esmagada por um vagão de trilhos que descarrilhou em uma curva traiçoeira, corpinho mutilado recolhido por trabalhadores horrorizados, enterrada em caixão branco, doado pela companhia ferroviária como compensação fria. Sem família para chorar, sem nome gravado na lápide simples no cemitério antigo, apenas criança desconhecida. Dizem que Elisa coleta outras crianças para não ficar sozinha no além gelado, aparecendo só em caixões brancos porque era o seu, sorrindo de alegria genuína ao ganhar companhia para brincadeiras eternas nas grutas da serra. Avistamentos de órfãs antigas corroboram. Trabalhadores da ferrovia juravam ver uma menininha branca nas margens dos trilhos à noite, acenando para trens que passavam. Terceira, maldição ou entidade demoníaca disfarçada. Padres locais, em confissões arquivadas na Cúria Diocesana, falam de um anjo caído que assume forma infantil para infiltrar-se no luto, atraído precisamente por caixões brancos, símbolo de pureza que atrai o oposto, o profano. Exorcismos tentados em câmeras e estúdios falharam miseravelmente, com padres relatando risos ecoando durante o ritual, velas apagando sozinhas. Um padre de 1955, em carta particular: não é alma penada comum, é algo que se alimenta de luto infantil, crescendo com cada flash que captura sua imagem, ganhando força para manifestar além da fotografia. Quarta, explicação psicológica, sugestão coletiva e histeria em massa. Após o primeiro caso de Alfredo, boatos se espalharam como vírus, e fotógrafos subsequentes viam o que esperavam ver devido ao estresse de lidar com morte constante, projeção mental em imagens ambíguas. Contraíço pesado. Análises mostram a figura presente antes de qualquer boato generalizado, e famílias sem conexão prévia relatam a mesma intrusa sem influência mútua. Avistamentos e ecos modernos persistem, provando que a criança do caixão branco não ficou presa nos anos 40. Em 1987, o jornal O Estado de Santa Catarina publicou uma ampliação em página inteira de uma cópia sobrevivente. Menina com olhos fundos como poços sem fundo, mas sorriso perfeito, dentes alinhados de forma sobrenatural. Leitores inundaram a redação com cartas. Vi a mesma em foto de família de 1950. Em 2005, um fotógrafo profissional, usando câmera digital em um velório infantil por insistência familiar, captura orbe branco flutuando no fundo. Ao zoom máximo no computador,
Forma-se um rosto sorridente infantil, arquivo corrompendo em seguida com pixels distorcidos como unhas arranhando. 2019. Vídeo granulado de celular, em uma reconstituição histórica de velório em Lages para um documentário local. Sombra branca passa rapidamente no fundo da sala. Risada infantil cristalina capturada no áudio, mesmo com a casa vazia além dos atores. Hoje, em Lages, a tradição mudou radicalmente para afastar o espectro. Nada de fotos em velórios de crianças. Proibido implicitamente pelas famílias, com padres advertindo do púlpito. Se inevitável por razões legais ou sentimentais, usam celulares sem flash, deletam as imagens na hora, com orações rápidas. O cemitério municipal reformou a ala infantil nos anos 70, pintando caixões em cores vivas, azul, amarelo, verde, branco evitado como praga. Mas sussurros continuam. Turistas relatam fotos tiradas no museu, onde a menina aparece em selfies no reflexo do vidro da gaveta, ou vigilantes noturnos ouvindo brincadeiras de pega-pega entre as lápides infantis. E se aprofundarmos nas consequências psicológicas para os sobreviventes? Famílias dos fotógrafos carregam o trauma geracional. Descendentes de Olga contam de pesadelos hereditários. Avós acordando com risos no quarto, crianças desenhando meninas de branco sorridentes sem nunca terem ouvido a lenda. Um psicólogo local, em 1995, estudou casos síndrome de luto fotográfico, onde imagens fixas desencadeiam paranoia, com pacientes jurando que fotos antigas mudam quando observadas sozinhas. Comparações com lendas semelhantes enriquecem o mistério. Na Europa vitoriana, espíritos extras em fotos de velórios eram comuns, atribuídos a longas exposições, capturando movimentos. Mas aqui, flashes instantâneos eliminam isso. No Japão, iurei infantis em fotografias pós-guerra. No Brasil, ecos em outras regiões, uma menina de véu em velórios mineiros dos anos 30. Mas nada tão consistente, tão letal para os capturadores. Chegamos ao fim deste dossiê gelado, mas o frio permanece na espinha. A criança do caixão branco não é só uma imagem borrada no fundo de uma foto. É um lembrete visceral de que a morte infantil deixa cicatrizes que o tempo não apaga. Fendas no tecido da realidade onde o inexplicável se infiltra, e que câmeras, em sua busca por eternizar o momento, capturam mais do que luz. Capturam o indizível, o que deveria permanecer velado. Se você tem fotos antigas de velório na família, guardadas em álbuns empoeirados no sótão ou gavetas esquecidas, cheque o fundo 2 vezes, 3 vezes sob luz forte. E se vir um sorriso onde não deveria haver, delete, queime, reze. Mas saiba que ela pode já ter visto você primeiro. Fim do arquivo. Se essa lenda te deixou congelado de medo, com um nó na garganta e vontade de embrulhar álbuns antigos em plástico e guardar no freezer, esmaga o like com força, compartilha com aquele parente que tem caixas de fotos no sótão, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificações. Porque toda semana desenterramos lendas que vão te fazer questionar cada sombra na parede. Já viu algo estranho em foto de velório? Conte nos comentários com detalhes. Quem sabe vira o próximo episódio. Até a próxima. Durmam com a luz acesa e evitem caixões brancos. A menina pode estar esperando o flash perfeito. Boa noite, ou o que restar dela.